Doce Jesus, bom e amoroso amigo, tão paciente que és com todos nós. Sabes, Senhor, de todas as nossas fragilidades e o quanto as nossas almas ainda abrigam as fragilidades do nosso espírito. Por isso, Senhor Jesus, ainda deixamos palpitar no nosso dia a dia aquelas lembranças pretéritas dos erros que ainda carregamos dentro de nós, acumulando no nosso dia a dia as misérias que a nossa alma ainda abriga. Sede conosco, ó doce Rabi, sede conosco, amigo amoroso e bom. Continuando a ser esse farol que brilha em nossas vidas, juntamente com os nossos irmãos e amigos espirituais, trabalhadores da seara da luz, incansáveis trabalhadores. Que a tua presença possa ser sentida no coração de todos nós e que essas energias amorosas do bem e da paz reine aqui nesse instante e que possa nos acompanhar quando daqui nos dirigirmos ao retorno dos nossos lares, invadindo também, Senhor, e nos acompanhando essas energias salutares, nos impulsionando a sermos melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Que a paz e a luz de Jesus seja com todos, hoje e todo sempre. Que assim seja. Irmãos, esta noite nós iremos conversar sobre as misérias ocultas. E para falar-nos a esse respeito, convidamos a nossa irmã e companheira Valéria, que vem nos presentear na noite de hoje, aqui como na doutrinária, como estreia, né, Val? Mas já nos deu a sua palavra em outros momentos aqui com a nossa mãe, as mães da terça. Seja bem-vindo, Val. Os microfones da SEGEP são todos seus. Boa noite, queridos irmãos, companheiros de casa e de jornada. Me sinto em casa, graças a Deus. E assim, é um prazer estar aqui hoje, estreando à noite. Em breve vocês também estarão aqui. E me foi pedido fazer uma reflexão sobre um tema, causas das misérias terrenas. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou conversar sobre as causas das misérias terrenas, capítulo 3. E para conversar das causas das misérias terrenas, eu fui refletir um pouco e pensei que a gente tem que primeiro pensar no capítulo. E aí o capítulo traz lá, há muitas moradas na casa do meu pai. O item que nós vamos trabalhar é o 6 e 7. Mas primeiro a gente precisa pensar nessas moradas que há na casa do pai. Para pensar um pouco nesse processo evolutivo, para a gente então refletir sobre essas causas e analisar elas. E para isso, eu fui buscar, né, como inspiração o Evangelho de João. Atualmente eu participo de um estudo e confesso a vocês que não tinha tanto apreço por João enquanto apóstolo. E hoje é um dos evangelistas que eu mais prefiro, porque fui estudar, fui conhecer um pouco da história de João e vi quanto essa história é linda. E aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, diz assim, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
vou preparar-vos lugar. Então, João é o evangelista que no capítulo 14, 15 e 16, ele vai falar um pouco sobre a questão dos momentos finais de Jesus, quando ele vai lá se reunir com os apóstolos. Ele prepara os apóstolos na Santa Ceia para o que vai vir depois, todo esse processo de dor com a crucificação de Jesus. Então, ele vai mostrando que existem tormentos. E também, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele traz uma esperança, porque ele fala ali, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, a sua presença física não ia estar mais ali com os apóstolos, mas em espírito ele estaria ali presente. Se a gente trabalhar isso dentro da gente, é o primeiro ponto, a gente já começa a esperançar, mesmo tendo as causas das misérias ditas humanas, que a gente vai discutir um pouco sobre elas aqui na noite de hoje. Mas o mais importante é a fé e a esperança, para seguirmos sempre, que é a mensagem que Jesus deixa para a gente, através desse apóstolo lindo. Então, ele já vai preparando os apóstolos para a dor que eles teriam e para que eles continuassem o processo e tivessem fé e seguissem um caminho, mesmo sem a presença de Jesus. Então, para a gente, isso já nos dá uma ideia e já nos conforta em algo, já vai nos trabalhando para a fé, a positividade. E dentro disso, quando a gente vai vendo lá o Evangelho de João e vai estudando, e dentro dessa lição, que é o capítulo 3 do Evangelho, ele vai ter lá como princípios básicos os princípios fundamentais do Espiritismo. E aqui eu trago para reflexão o primeiro princípio, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Então, dentro deste princípio, pluralidade quer dizer vários. Então, vários mundos habitados. Dentro deste princípio, a gente sabe que a Terra ela não é um único planeta habitado no mundo. Existem outros planetas habitados, segundo Kardec. A gente tem lá alguns estudos já falando de Marte, né? Então, com isso, nos diversos orbes e planetas existem para que nós possamos empreender o nosso processo evolutivo. Aqui na Terra estaremos, e a gente vai discutir depois essa questão, para um mundo de provas e expiações, para exercermos várias virtudes e também ter o nosso processo evolutivo. E nesses planetas, existem os planetas que a gente tem um processo mais adiantado, que a gente já vai ter essa lei da evolução mais bem definida. Então, esses dois princípios eu consegui enxergar ao ler o capítulo 3, que é o princípio da pluralidade dos mundos habitados e a lei de evolução. Porque nós reencarnamos para evoluirmos. Como bem falou Tânia, no início da explanação, a gente vai devagarzinho, cada um no seu passo, trabalhando dia a dia, e estamos todos juntos. Todos juntos para quê? Exercermos as nossas, vamos dizer assim, as nossas experiências, como, por exemplo, a paciência. Alguns precisam exercer a paciência. Eu, enquanto profissão, sou professora, e um dia alguém me disse isso, que o professor ele reencarnou com a função de doar. Foi a primeira vez que eu entendi a minha profissão. E com a função de ser paciente para com o outro. Então, hoje, sempre eu fico com isso na cabeça. Foi um espírita que me disse. E toda vez que um aluno me procura uma vez, eu falo. Aí, se ele me procurar de novo, eu repito. Aí, na terceira vez, eu repito. Aí, quando eu vou pensar que eu não vou ter paciência, eu lembro dessa voz que me disse isso. E, automaticamente, eu tenho paciência. E quanto mais a pessoa me pergunta, mais eu coloco assim na cabeça. Eu preciso ter paciência. Porque eu vim nessa profissão para ter
paciência. E aí eu procuro responder bem calmamente. Quantas vezes a pessoa me perguntar, eu fico parecendo aqueles radiozinhos, aqueles fones no ouvido, no computador, boto no cérebro e fico pensando sempre assim, como forma de exercitar isso no meu dia a dia. Então, assim, são nessas diferenças que a gente vai se trabalhando. Eu já não consigo fazer isso, às vezes, em casa, às vezes na rua, mas eu já consigo fazer no meu trabalho, já evolui um passinho. Estou caminhando aí dia a dia para a gente chegar, né? E pensando nessa lei da evolução e na pluralidade, nós temos mundos habitados, né? E que não são só na Terra. Nesses mundos habitados, a humanidade ela não está toda na Terra. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do planeta, segundo Kardec. Então, os orbes que a gente tem, os planetas, a gente vai ter o quê? Seres habitando, e que são seres humanos. Lá na Revista Espírita, em março de 1858, tem um item chamado Pluralidade dos Mundos e consta informações sobre a Lua, Mercúrio, Saturno, Júpiter e outros mundos, em que a gente tem, por exemplo, lá em Saturno, já há um grau de evolução maior, alguns estudos mostram. E aí, Marte também, Plutão também. Então, de acordo com a evolução. Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, revela o quê? Conta experiências de extraterrestres oriundos de diferentes mundos de constelação de cocheiros, que chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do planeta, impulsionando a evolução. Então, aqui a Terra a gente vem para evoluir, para se trabalhar. E, graças a Deus, encontramos aqui uma doutrina como o Espiritismo, que nos explica dia a dia, através de experiências e de uma leitura, da importância da gente exercitar essa leitura, o que é ser espírita, o que é compreender, estar nesse mundo e viver nesse mundo. Então, o espírita, ele consegue entender, se ele se debruçar um pouquinho e ler o Evangelho, cada dia uma página, se debruçar, eu consigo dizer assim, fazer evangelho-terapia. Depois que eu aprendi isso, minha vida mudou muito. De manhã cedo, abro uma página. Não deu tempo para eu ler, eu deixo a página marcada. No final do dia, eu vou ler. Aí, muitas vezes, a experiência que eu teria naquele momento, eu consigo visualizar naquela página que eu deixei de ler de manhã cedo. E quando eu leio de manhã cedo, às vezes eu me passo, aí depois olha aquilo que eu li, que era para eu exercer determinada virtude ou observar determinadas circunstâncias e eu fui imprudente. Então, a gente fazer evangelho-terapia é uma coisa muito boa também. Nos trabalhar através da leitura do Evangelho. E aí a gente tem, no livro também, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, apresenta esclarecimentos sobre o planeta Marte. Então, temos vários mundos habitados com graus de evolução diferentes para a gente trabalhar todas essas questões que estão aí, né, dentro desse universo. E pensando nesses mundos, nessa pluralidade de mundos habitados, a casa do Pai é o universo e as muitas moradas são mundos. Isso está escrito lá no Evangelho, que circulam o infinito. E esse mundo é habitado por diversos espíritos. E esses espíritos, eles vão apresentar graus de evolução diferentes, segundo Kardec. Então, graus de evolução diferentes a gente vai ter lá. E esses graus de evolução diferentes nós vamos ter lá. Mundos primitivos, os primitivistas, que são destinados às primeiras encarnações inferiores. Aí a gente tem inferiores aos da Terra, física e moralmente. E neles a gente vai ter aqui a categoria de espíritos, né, que são mais primitivos, instintivos, que vão trabalhar os outros numa categoria inferior. Mundos de provas e expiações, onde tem aí o império do mal. Aí lá está escrito a Terra.
deixa a gente sem esperança ao ler isso, né? Império do mal, a terra, para chegar lá na causa das misérias humanas. Mas será que aqui é tudo esse mal desse jeito? Não. A gente tem o bem e tem o mal. E a gente vai discutir essas questões, essa relação de bem ou mal, dessa questão de estarmos na Terra, já sabermos que temos esse mundo de provas e expiações. Aí eu já consigo tirar um outro princípio do Espiritismo, só de pensar em prova e expiação, que é a questão do livre-arbítrio, né? Tendo aí como princípio para nós. E esse livre-arbítrio vai ser o quê? Eu sou juiz de mim mesma, então não é porque alguém faz uma determinada conduta que eu tenho que seguir aquela conduta. Eu tenho que seguir os princípios, dentro daquilo que eu acredito e dentro do meu grau de evolução. E, aos poucos, eu vou aprendendo e crescendo. Não é como a gente vê muito hoje, né? Aquilo que sai na internet, quando um faz, 200 fazem, e não sabem nem por que fizeram. Não só no fazer, como no comprar, no agir. Então, que a gente também possa pensar nisso, no nosso dia a dia. O Espiritismo é para ser visto também no cotidiano, em nossas ações. Então, além do mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos aqui, a Terra, o nosso planeta, em que a gente tem essas questões de bem, de mal, a gente tem um mundo de regeneração, já estamos a um passo trabalhando isso. Divaldo já vem falando aí, Haroldo Dutra, então vários palestrantes espíritas trabalhando essa questão do mundo de regeneração. Que esse mundo vai ser um mundo onde a gente vai ter o quê? O equilíbrio entre o bem e o mal. Um processo de transição. Vai existir o mal? Sim. Mas o bem vai estar em equilíbrio com o mal. Hoje a gente vê que o mal, eu não sei se eu concordo, mas talvez esteja um pouquinho maior do que o bem. Talvez eu pense assim, que o mal vai estar numa proporção que as pessoas ainda não estão raciocinando tanto as suas atitudes. E aí o mal acontece numa velocidade maior. Mas o bem existe. E eu gostaria de também fazer a seguinte reflexão. Às vezes o mal ele se propaga numa velocidade muito maior do que o bem. Também tem isso na atualidade. Principalmente com o uso dessa ferramentinha que a gente tem aí, que é esse aparelho que segue a gente 24 horas, a gente não faz mais nada. Então, você recebe uma mensagem, não lê a mensagem, não presta atenção nem à mensagem, você sai reproduzindo a mensagem. Já parou para se perguntar assim, essa mensagem faz bem? Vai transmitir algo para alguém? As peneiras de Sócrates, né? Aquilo que eu ouço, eu posso reproduzir aquilo que eu ouço para todo mundo? Isso vai fazer o bem? Se não, para que eu vou reproduzir? Então, por que eu tenho que clicar no WhatsApp e transmitir todas as mensagens? Por que eu não posso filtrar? Por que eu tenho que ver um desastre ou um casal brigando e eu tenho que filmar e colocar na internet? Mas ninguém filma um passarinho, ninguém filma alguém abraçando o outro, uma boa ação. E isso se reproduzir? Não, no dia a dia a gente não vê isso. O que é que a gente vê? As catástrofes. Aí eu vou alarmar as catástrofes. Então, que a gente também possa pensar nisso no nosso dia a dia. Que esse simples aparelhinho que a gente tem na mão é uma ferramenta que eu posso trabalhar, inclusive o bem ou o mal. Chegou para mim, ó, descarto isso aqui, não tenho interesse. Nem abro, e se eu abrir e vi que não é bom, eu deleto e vou embora. Aquilo que é bom, eu passo a reproduzir. Então, assim como isso também na nossa fala, no nosso dia a dia. Isso vai levar ao crescimento se eu reproduzir, se eu falar com a pessoa. Então eu vou falar. Mas, se não, termina aqui em mim. Por que é que eu tenho que causar o mal, a dor, o sofrimento ao outro, levando determinados diálogos que não são diálogos que vão trazer o crescimento? Então, que a gente possa refletir nisso também. E aí tem lá um mundo onde todos são felizes, que é o império do bem,
E os mundos divinos, que são os mais adiantados, encarnações de espíritos purificados. Isso é uma visão didática que Kardec trouxe para a gente, para que a gente possa entender um pouquinho essa pluralidade dos mundos habitados. Ele divide lá em mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo onde todos os são felizes. Um dia a gente chega lá, devagarzinho a gente vai se trabalhando. E os mundos divinos. Então, à medida que este se desenvolve, o ser humano, diminui a influência da matéria. E de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, a influência da matéria, a necessidade da matéria, dos bens materiais, a partir do momento que a gente vai evoluindo espiritualmente, vai se entendendo como ser, se conhecendo, a gente vai diminuindo tantas as necessidades. Vai diminuindo a nossa bagagem. Então, quando a gente vai viajar, eu costumo fazer assim, você não pode levar a casa toda, você tem necessidade de tudo. E aí você tem que levar tudo o que precisa. À medida que você vai viajando, você vai vendo que suas necessidades vão diminuindo. E a sua bagagem vai diminuindo. E que também a gente possa diminuir a nossa bagagem no dia a dia. E a gente vai se conhecendo, se trabalhando internamente. E, com isso, a gente vai dando um pouquinho mais de valor às coisas do ser e esquecendo um pouco das coisas do ter. E vai dando valor às questões espirituais, que são essas que vão preenchendo o nosso interior e, consequentemente, deixando a nossa vida menos vazia. Divaldo Franco, no livro Vidas Vazias, ele fala muito sobre isso. Então, você preencher no servir, no estar, no doar. E doar não significa só materialmente. É doar um sorriso, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, um bom dia, uma boa tarde, um abraço. Quem não gosta de um abraço? Eu amo abraço. Então, isso vai preenchendo a gente enquanto ser humano. E as necessidades materiais, elas vão sendo diminuídas, porque nós estamos nos trabalhando internamente. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 55 e 56, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, a gente acha que nós, seres aqui terrenos, somos os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Puro orgulho e vaidade nossa, de nos acharmos assim superiores. Creem que Deus criou o universo somente para eles, só para a gente aqui na Terra, para mais de ninguém. A constituição física não se assemelha nos diferentes mundos. Aí ele traz na questão 56, que a constituição física não se assemelha nos diferentes mundos, ou seja, ela é diferente em cada mundo. Cada globo possui uma constituição de massa diferente, que vai estar diretamente relacionada ao grau de evolução daquele planeta. Então, a gente se acha a bolacha cheia, a bolacha da cocada. Então, somos na Terra, somos inteligentes, perfeitos. Aí a gente já tem que começar a diminuir a nossa bolacha, deixar um orgulho e ser um pouquinho mais humilde, porque estamos neste processo e precisamos crescer. E em outros orbes também. Então, a nós que devemos nos trabalhar. E aí vem a questão que a mim foi dada para refletir, que é a questão de número 6, que traz lá a destinação da Terra. Por que é que a gente veio e está aqui, encarnado na Terra? Né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: muitos se admiram que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras e misérias. Porém, esquecem que vivemos em um mundo de provas e expiações.
Fazemos parte de uma humanidade ainda muito presa a valores materiais, com dificuldade de perceber os valores espirituais, com dificuldade de abrir mão. Então, assim, às vezes você está para vir para a casa espírita, vem aqui, e aí alguém lhe chama para aniversário. Você fala assim, não, eu vou para a casa espírita. Não, que bobagem, deixa para outro dia. Mas, às vezes, você vai no aniversário, está lá, mas a sua mente não está bem ali. E você chega aqui, se desenvolve, ouve uma palestra, tem um momento de reflexão e consegue o quê? Consegue centrar e adquirir a sua paz interior. Então, não são só os prazeres materiais, são os prazeres espirituais. E o homem ele reencarna para o seu processo evolutivo. E no seu processo evolutivo faz parte também ele evoluir espiritualmente, né? E para isso a gente tem lá esses prazeres materiais, esses prazeres mundanos, eles fazem parte, mas eles não devem ser os únicos. A gente deve equilibrar. Ou seja, está em determinados momentos, sim, mas em outros momentos eu posso abrir mão para determinadas atividades, tarefas espirituais, como uma boa leitura, você estar presente, servir ao próximo, ter 5 minutos para ouvir, para dialogar, talvez tirar alguém de um momento difícil. O mês passado trabalhamos com o Setembro Amarelo. Tivemos um mês, uma campanha lindíssima contra o suicídio. Hoje a gente tem aí números alarmantes de casos de ansiedade, casos de acometimento de problemas psíquicos, onde a gente precisa trabalhar, ouvir o outro, que é isso também, a falta da comunicação, a falta do diálogo, do acolhimento, acolhimento dos pares, a falta de demonstração de afeto, de carinho. Então, a gente precisa, somos seres humanos, precisamos de afeto, carinho, acolhimento, de ouvir o outro, um sorriso, uma palavra amiga. Então, que a gente comece por a gente e não espere do outro, mas o primeiro passo vai ser dado, e de quem menos a gente esperar, esse retorno sempre vai vir. Então, que a gente possa exercitar isso no nosso dia a dia. Muito importante. Então, trabalhando essa questão das dificuldades na destinação da terra, está lá também no Evangelho que o bem e o mal estão mesclados. E que o mal, como eu já falei, ele é muito evidenciado e difundido. Que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas da terra e renegam até a existência de Deus. Então, às vezes, a gente não consegue, de manhã cedo, observar um sol, observar as árvores. Costumamos reclamar do tempo. Se está na primavera, ai, meu Deus, já começou o calor insuportável. Quando chega o verão, nossa senhora, que calor é esse? Aí chega o outono, a temperatura vai caindo, principalmente na nossa cidade, a gente começa a reclamar que está frio. Inverno também. Então, as estações existem, a natureza está aí, e a gente tem que se adaptar a essas estações. Reclamar menos e conviver da melhor forma possível. Quanto menos queixa, mais fácil se torna. Quanto mais queixoso, mais difícil se torna a situação. Eu dei o exemplo da natureza, mas em várias situações da vida. Ah, meu Deus, hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Poxa, não, hoje é segunda, o dia de trabalhar. Mas quantos estão por aí procurando uma oportunidade de trabalho? Já pensaram nisso? Então, quantos queriam estar trabalhando? E eu estou aqui reclamando do meu trabalho. Se eu colocar um pouco de amor na atividade que eu vou exercer naquele momento e dizer, meu Deus, levantei, vou trabalhar, glória, aquilo ali vai se tornar, não vai se tornar um fardo, vai se tornar uma coisa muito mais fácil. E você vai exercitar isso com muito mais leveza. Precisamos também, no nosso dia a dia, colocar um pouco de leveza nas nossas atitudes. Colocar Deus, confiar nele e seguir. E ter leveza. Não ver como um fardo, com tanta dificuldade, as tarefas do dia a dia. Tudo vai se tornando mais simples e mais fácil, se eu coloco leveza.
o pensar, a mente, ela é muito importante nesse processo. Então, é difícil visualizar coisas boas porque a gente já coloca dificuldades. E a mente também tem isso. Se eu coloco dificuldade, eu vou achar dificuldade. Se eu colocar na minha mente que eu vou fazer determinada tarefa, com certeza eu vou conseguir realizar. Se eu não conseguir realizar tudo, eu vou fazendo em partes aquilo que é possível. Mas eu iniciei esse processo. Eu não parei. Eu não coloquei a dificuldade de frente e aí, não vou fazer. Então, o próprio Evangelho já trabalha isso. Entregam-se muito ao pessimismo, à acomodação. Não dá. Infelizmente, eu não posso fazer isso, eu não posso dar uma palestra hoje, eu não posso ler, eu não posso fazer nada. Tenho muita coisa para fazer. Eu tinha um amigo que dizia assim, ele já desencarnou. Peça algo a quem diz que tem muita coisa para fazer e diz assim, mas eu vou achar um tempinho e vou fazer. Aquele que diz assim, eu tenho muita coisa para fazer, não dá mais para pegar, não. Não adianta, porque você vai insistir e não existe uma coisa chamada boa vontade. Então, ele já começa a tarefa com pessimismo e aí se torna dificultoso exercer essa atividade. Então, pessimismo, acomodação, os seus males e misérias, nada fazendo para diminuí-los ou eliminá-los. Tem um palestrante espírita que eu gosto muito, que ele faz umas atividades em Recife, e ele fala assim, que existe doença e existem doentes. Essa é a diferença. Às vezes você, esse termo não é muito comum usado, é portador de uma enfermidade, mas isso não lhe acomete a ponto de você parar suas atividades ou deixar de fazer tudo e ficar só dizendo, não, mas eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, hoje eu não faço nada, eu tenho determinada enfermidade. Então, essa pessoa ela pode ser classificada como doente. E Lúcio Maranhão fala isso, é interessante, porque ele tem essa palestra que ele aborda isso, e ele fala assim, existem aquelas pessoas portadoras de enfermidades crônicas, enfermidades que realmente requerem um tratamento, mas você nunca vê a pessoa não disposta, ou então diz, não, hoje eu não posso, mas amanhã, com certeza, eu vou realizar essa atividade. Então, são pessoas que estão trabalhando, se autoconhecendo, e já estão num grau que elas já estão evoluindo. E aí elas tiraram esse pessimismo e essa acomodação. E para a gente perceber isso na gente, eu já vou começar falando um pouquinho sobre isso, a gente também tem que pensar numa questão muito importante que Joana de Ângeles traz, que é o autoconhecimento. Eu me conhecer, me perceber. Estou reclamando muito. Mãe, se com a dor de cabeça faço disso um pessimismo meu. Não, vou tomar um banho, vou relaxar um pouco e depois eu vou seguir. Então, se eu seguir a vida numa velocidade que eu não me perceba, então, automaticamente, eu não vou conseguir fazer as minhas atividades, ou eu vou atropelar. Mas, quando eu me conheço, eu já percebi isso, então, eu vou procurar melhorar essa minha questão instintiva. É a mesma coisa, eu dei um exemplo aqui à tarde da reação. Alguém fala algo com você, e aí você tem uma tendência de fazer o quê? Não vou levar desaforo, não. Eu vou reagir e vou responder. Então, Chico Xavier fala, beba um copo de água. Ele está falando isso didaticamente. Porque quando você coloca o copo de água na boca, dá tempo para você raciocinar. E aí você faz o quê? Pensa, leva a informação para o cérebro e alivia e não responde da mesma forma. Mas a gente também, se não tiver o copo de água, pode fazer assim, não. Meu Deus, deixa eu trabalhar aqui. Aí dá 5 segundos... você não reage da mesma forma, que é a questão da ação e da reação. Então, se eu controlo isso, eu já estou me conhecendo. E aí eu vou trabalhando os meus impulsos, os meus instintos. Então, lá no Evangelho diz assim, que vivem na busca de suas satisfações pessoais, seja qual for o preço, ou fecham os olhos e os corações, isolando-se o quanto possível do contato com os considerados maus e inferiores. Aí é uma outra questão também para a gente trabalhar. A gente rotula as pessoas, e aí a gente, fulano é mau, então eu quero me afastar de fulano. Não.
ele pode ter alguma coisa que você não concorda, ou que eu não concorde, que nós não concordamos. Mas nós devemos viver com os diferentes, com as divergências. E nos trabalharmos, que talvez aquilo que a gente esteja vendo como mal, não seja tão mal assim. E vice-versa. Mas se eu já vou rotulando e ainda faço aquilo que Sócrates diz não faça, que é, fulano é mau, não converse com ele não. A gente vai dificultando a convivência. E estamos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. Precisamos nos trabalhar. E aí, a gente entra no tema maior de hoje, que são essas causas das misérias humanas. Aqui habitam todos nós, estou me incluindo também, espíritos rebeldes às leis do amor, que têm imensa dificuldade de compreender o outro, de conviver, de aceitar e vivenciar as leis divinas, a lei do amor acima de tudo. Então, compreender o outro como ele é, aceitar ele como ele é, não transformar o outro, se transformar, se autodescobrir e se transformar, porque o outro também é o meu espelho. Aquilo que eu vejo no outro, em alguma base, eu também tenho. Isso foi difícil eu entender, mas quando eu entendi, mudou minha vida. Então, quando eu vejo que o outro é, meu Deus, fulano é preconceituoso. Antes de eu pensar, eu digo, mas eu estou tendo preconceito com o quê? Em relação a esse fato ou a essa pessoa. Porque se eu enxerguei em alguém, significa que eu também tenho. Eu tenho que botar o espelho virado para mim. E me olhar, me conhecer. Pensar no meu processo encarnatório. E não do outro. O do outro é responsabilidade do outro. Ele é que vai se trabalhar. E ele pode ter um grau de evolução diferente do meu. E eu não posso querer que ele pense igual a mim. Aí a questão da equanimidade, ou seja, a gente não pode chegar e querer do outro aquilo que ele não pode dar. Se eu estou vindo aqui, se eu estou estudando, se eu estou aprendendo, se eu estou me conhecendo, eu não posso exigir do outro a mesma atitude. No passo dele, ele vai chegar no seu grau de evolução. Então, devemos, pois, raciocinar na análise das misérias, das enfermidades, das violências e das maldades, sobre a qualidade dos espíritos que para cá vieram. E aí vem essa questão que eu comecei, quando eu fui pensar no tema, que era a causa das misérias humanas. Como é que eu vou falar de misérias humanas? E aí não refletir um pouco de esperança, da mensagem que João traz lá no capítulo 14. Então, a fé em Deus, a fé maior, o me trabalhar. Então, para isso, realmente temos violências, temos maldades, que estão, sobretudo, na qualidade dos espíritos que aqui vieram habitar na Terra. E que aqui vieram, estão aqui, essa maldade existe, para quê? Para o crescimento de todos nós. Então, a doença existe como um processo de purificação, para que a gente possa se trabalhar. A dor existe para que a gente possa se perguntar também. E aí, com isso, ocorre um processo de crescimento. Então, se a gente, lá em Leon Denis fala isso, o destino do ser e da dor. Então, se eu não tiver a dor, muitas vezes, eu não consigo crescer. Tem pessoas que crescem no amor, mas tem pessoas que precisam da dor, porque também o ser humano é cômodo. A gente tem uma tendência a ir ao comodismo. Está tudo bom, então eu não preciso ir na casa espírita hoje. Eu só preciso ir se eu estiver chorando ou se eu estiver sentindo alguma coisa. Então, que a gente também se pergunte e se trabalhe. Então, temos espíritos diversos, com graus de evolução diferentes. E esses espíritos diversos, a gente vai ter, em muitas condições, a predominância de alguns instintos primários, instintos da maldade. E aí a gente tem que se observar para a gente não desenvolver esses instintos ou controlar. Se eu percebo que eu tenho, eu vou me trabalhar, me autoconhecer e me controlar. Para quê? Para eu não ser dominada por esses instintos. E aí essa Terra ela está aí, nessa lei de provas e expiações, com todos esses espíritos vivendo. Todos aqui com graus diferentes de evolução, para que a gente possa ir se trabalhando. E a causa das misérias humanas advém disso.
da gente ter essa predominância de espíritos que têm esses instintos mais primitivos e instintos mais agressivos que vão levar às causas de misérias humanas. E, muitas vezes, esse tipo de conduta também leva a doenças. E aí a gente vê, por exemplo, as pessoas desenvolvem uma determinada doença. Por que disso? Então, vamos orar, vamos se trabalhar, se perguntar o porquê. Porque a dor é para a gente exercer. Não é nem o porquê a palavra, é para quê. Chegar na janela, para que eu estou passando por isso? Eu preciso me educar. Por quê? Porque a casa, aqui a nossa terra, esse mundo de provas e expiações, que tem causas, tem lá misérias, é apropriado para quê? Para a gente ter uma escola. É uma escola, um local de aprendizagem, onde gozamos de uma liberdade que nos permite escolher o nosso caminho e transformar esse mundo, melhorando. Estamos aqui nos melhorando a cada dia. Escolhemos o nosso caminho. E o caminho do autoconhecimento leva à transformação. Então, essa terra que a gente habita aqui hoje, ela deve ser entendida como uma escola. Então, as crianças não vão para a escola para estudar, crescer e se aperfeiçoar. Nós estamos aqui também para crescer e nos aperfeiçoarmos na nossa escala evolutiva, percebermos os nossos instintos, as nossas mazelas e trabalharmos no dia a dia. É a escola que necessitamos. Se aqui estamos, porque necessitamos disso. Onde todos nós temos lições a todo tempo, em qualquer lugar que estejamos, lições vivas, lições práticas, fornecendo elementos para o raciocínio teórico, para que possamos esclarecer a todos sobre o nosso destino. Somos nós que trabalhamos o nosso destino. Quando a gente começa a entender isso, a gente também começa a entender um pouquinho do livre-arbítrio. E a gente vai vendo que a gente vai fazendo as nossas escolhas no dia a dia. Então, que a gente possa fazer escolhas melhores, escolhas mais raciocinadas. Há repetências, muitas vezes, em algumas questões, para a gente corrigir os erros e aprender coisas novas. Então, eu não aprendi ainda aquela lição que eu deveria aprender. Então, nessa escola, a criança faz o quê? Repete de ano. A gente não. A gente passa por determinadas lições para, no nosso dia a dia, aprender mais um pouquinho. E eu digo, se repetiu isso aqui, eu vou observar aqui o que é que está acontecendo. O que é que eu não consegui aprender nessa minha escola da vida, e essa lição está se repetindo para que eu possa, então, crescer e me trabalhar. Nela podemos curar nossas doenças espirituais. Tivemos um seminário aqui em abril que fala da cura, e lá a gente discutiu muito isso. Então, a gente pode se curar quando a gente começa a perceber isso. Maiores causas de doenças físicas, que são as doenças espirituais. A Terra também é considerada um hospital. Alguns autores falam sobre isso, Haroldo Dutra. A gente vai ao hospital quando a gente está enfermo. Precisa se recuperar de algo. Então, ali, hospital, da ideia de hospitalidade. Então, ali, eu estou me recuperando. Então, na Terra, eu estou me regenerando. Por isso que o mundo vem aí, é o mundo de regeneração. Então, devemos pensar muito nisso. Onde recebemos os tratamentos, muitas vezes, duros e dolorosos, mas são o que precisamos para nos recuperar e para obter saúde. Todo sofrimento é válido quando proporciona bem-estar, paz e alegria. Então, aquele sofrimento, ele vai me fazer, se eu raciocinar, se eu tiver uma fé raciocinada, buscar o autoconhecimento, ele vai me trazer paz, alegria interior. Ele vai me fazer raciocinar. Eu sofri porque talvez eu tenha tido essa atitude. Ou então, eu poderia ter evitado determinada atitude que iria tirar minha paz. E, no entanto, eu reagi. Eu não tive uma atitude de ficar um pouco mais calma em determinadas situações. Daí, eu ter tido atitudes, instintos primários, agressivos, que levam ao sofrimento. Tanto daquele que recebe esse instinto, quanto, e mais ainda daquele que proporciona.
É um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes, que aqui encontram as condições ideais para continuarem o seu desenvolvimento espiritual nos caminhos do amor, transformando sentimentos negativos em positivos. Por ser um mundo de contrastes, onde convivemos tanto com o bem quanto o mal, ele nos oferece um campo para novos raciocínios, novas experiências, novos aprendizados. Não é assim na escola? Novos raciocínios, novas experiências, novos aprendizados. Então, cada dia a gente aprende algo e que a gente possa trabalhar isso no nosso dia a dia. A Terra é a escola dos espíritos. Então, e pensando que essa Terra é a escola dos espíritos, a gente também precisa pensar um pouco na convivência. Somos interdependentes. O que é que quer dizer isso? Dependemos um do outro. Se a gente se isolar, pense aí na pandemia, o caos que foi para todo mundo. A gente precisa um do outro, precisa da convivência social, precisa do abraço, precisa de uma palavra amiga. Até quando você vai comprar algo, ali existe uma cadeia para chegar até você. Então, você não consegue ser autossustentável e viver assim no mundo isolado, no exílio profundo. Nós precisamos do outro, da convivência. Por sermos seres sociais, precisamos um dos outros, simpáticos ou não. E vivemos numa sociedade de espíritos bastante diferenciados. Quanto benefício essa dependência de uns para com os outros nos traz? Na convivência de amigos, na transformação dos inimigos em amigos, na conquista de novos amigos. Até observar aquela atitude de alguém que a gente pensa que é inimigo e dizer, poxa, eu não quero ter aquela atitude com ninguém. Então, quando eu faço essa observação, eu já estou indiretamente me trabalhando, estou ali convivendo. Então, é uma pessoa de difícil convivência, isso não quer dizer que ela tem que ser excluída. Eu preciso trabalhar isso em mim, esse processo de não exclusão, e procurar conviver com as diferenças, inclusive com as pessoas que nos são diferentes. É fácil? Não. É possível? Sim. Parece teoria, mas a gente tem que colocar na prática. Aí eu me incluo também. Então, eu percebo, porém, eu me trabalho e digo, não vou julgar. Eu não julgo e fico como observador. Aquela atitude não foi legal de fulano. Mas isso não quer dizer que eu vou excluir fulano da minha convivência social ou vou excluí-lo por completo. Não. Ele segue o caminho dele, como ele acha que deve ser, e eu vou observar. Muitas vezes, até para em determinados momentos, não fazer igual. Eu vou me trabalhar e vibrar pelo bem dessa pessoa, para que ela possa seguir. Como somos beneficiados no relacionamento social que este planeta nos proporciona? Como a gente cresce quando a gente se relaciona socialmente. Então, que a gente vai vendo as atitudes do outro e no nosso dia a dia vai se trabalhando. Aprendemos o processo de aprendizagem. Ele só ocorre com a troca, com a convivência. Sem a convivência, não existe processo de aprendizagem. Por isso que é importante que a gente possa conviver. Então, André Luiz diz lá, o objetivo da vida na Terra não constitui a autoridade e a beleza ou conforto efêmeros, transitórios, mas sim o nosso aperfeiçoamento espiritual. Daí a escadinha, para que a gente possa, pelo menos, subir meio degrau em cada encarnação e vá se trabalhando, fazendo o papel da formiguinha, subindo e evoluindo para nós mesmos. Então, e, a partir disso, a gente tem lá que, entretanto, apesar de todas essas mazelas que nós temos, das dificuldades, das doenças, da efemeridade, e muitas vezes de valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, Deus nunca nos abandona. Essa ideia de que Deus nos abandona, nunca, jamais. O Pai nunca nos abandona. Então, o homem é uma centelha divina. E a gente está aqui em processo de evolução. Deus nos dá a
oportunidade a cada dia de crescer e de se observar. E essa oportunidade é o livre-arbítrio. É outro princípio fundamental. Por quê? Porque somos homens inteligentes, dotados de razão. E com essa razão, nós temos essa capacidade de evoluir e de usarmos as nossas potencialidades. Todos temos possibilidades, todos temos habilidades. Basta que a gente perceba e se trabalhe no dia a dia para desenvolver essas habilidades. Se eu não sei fazer isso, mas eu posso cooperar cortando o tempero de uma sopa, e aí eu desenvolvo essa habilidade. Eu brinco sempre que eu tenho uma irmã que, se estivesse aqui, estava tremendo até agora. São filhas do mesmo pai e da mesma mãe, mas ela não pega no microfone. E ela morre de medo. Agora, veja, eu adoro microfone desde pequena. Quando eu não tinha microfone, eu usava uma vassoura. Aí minha mãe dizia que desde pequena eu pegava uma vassoura e trabalhava com a vassoura. Então eu dou risada, ela fala assim: se é para falar, vai você. Então somos diferentes, mas cada um na sua diferença, uma respeitando a outra e se trabalhando. Então, é a questão da gente trabalhar e ter essa oportunidade de ver as suas potencialidades. Qual é a minha potencialidade? O que é que eu posso fazer para servir o outro? De que forma eu posso ajudar? Então, eu vou trabalhar de acordo com as minhas potencialidades. E aí a gente tem esse livre-arbítrio. E também, como tem o livre-arbítrio, tem a lei lá de causa e efeito. Essa lei, ela é bem rigorosa para todos nós. E lá nessa lei a gente tem que ela rege os nossos destinos. Se eu causo alguém, eu também tenho um defeito. É uma mão que vai e volta. Então, se eu dou o bem, de alguma forma esse bem vai voltar para mim. Mas se eu dou instintos primários, entendeu? De alguma forma, isso também vai voltar de alguma forma para mim. Isso não quer dizer que Deus, que a espiritualidade está me punindo por isso. Na realidade, é um processo meu comigo mesmo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que não existe essa questão de penalidade. Pelo contrário, é o nosso livre-arbítrio e a lei de causa e efeito que vai reger a vida de cada um e a sua individualidade. E aí, Joana de Ângeles fala lá: o homem que desbrava o espaço sideral é o mesmo que naufraga. Então, aquele homem que desbrava, faz coisas maravilhosas como nós mesmos, também somos capazes de naufragar em alguns pontos. Mas que a gente nunca pode perder a esperança, perceber esses pontos mais frágeis e instintivos e trabalhar no nosso dia a dia para regenerar, nesse processo de regeneração, evitando o quê? O naufrágio. A gente vai devagarzinho evitando esse naufrágio. E dessa forma, a gente vai trabalhando a nossa perspectiva, a nossa positividade e vai nos trabalhando para o autoconhecimento. E a partir do momento que eu começo a me conhecer, tem lá um livrozinho também de Joana que é chamado Autodescobrimento. Então, primeiro eu me autoconheço, depois eu faço o autodescobrimento. Sim, eu guardo aqui um sentimento de raivazinha, eu preciso trabalhar esse sentimento dentro de mim. E aí eu vou transformá-lo em outro sentimento, antes de determinadas situações me atingirem. Porque a cólera, a raiva, ela prolongada, ela pode levar a situações de adoecimento. Então, eu vou me trabalhar. Para isso, eu preciso fazer o processo de autodescobrimento, que Joana fala também em seus livros. E eu volto aí para o Evangelho de João, que é o apóstolo lá, que no capítulo 14, 15 e 16, como eu iniciei falando para vocês na minha reflexão, narra esse momento difícil que precedia a crucificação de Jesus. E nesse momento aí da Santa Ceia, ocorre por parte de Jesus o acolhimento, o fortalecimento dos laços com os apóstolos, onde Jesus ele já começa a preparar esses discípulos para as grandes dores. E nosso dia a dia ele está ali enquanto Pai, ao nosso lado, nos dando fé, nos ajudando, desde que a gente perceba e comece a se trabalhar. E ele faz isso como o quê? Como um ato de consolação, de
compaixão para com os apóstolos. Por quê? Porque ele deixou ali os 12 apóstolos para continuar o seu trabalho no cristianismo. Então, ele consola os apóstolos para que eles possam seguir com dores depois da sua crucificação, mas seguindo o trabalho do apostolado do cristianismo. E aí a gente tem lá no Fonte Viva, né, que há muitas moradas na casa do meu pai, que é como a gente começa esse capítulo. Essas moradas existem. O Cristo segue adiante de nós, nos apoiando em todos os momentos. O que é que a gente precisa ter fé? A gente precisa ter fé nesse Cristo e seguir o nosso caminho. Apesar de todos os conflitos, a gente deve seguir em nome do Senhor, continuando o nosso trabalho de autoconhecimento, de autodescobrimento, se percebendo e trabalhando a fé, exercendo esse poder de fé, que João fala tanto. E ele inicia o capítulo falando dessa questão, que Deus está sempre conosco e nunca vai nos abandonar. É o Pai maior, que está ali no nosso dia a dia para nos acolher. E eu finalizo dizendo que, dentro dessa proposta, o Espiritismo, ele é uma fonte de renovação nossa pessoal, que vai nos trazer, com certeza, paz, equilíbrio, felicidade, e vai nos permitir esse convívio, apesar de existir as misérias, todos os problemas que vemos no dia a dia, mas que a gente tem essa bússola consoladora, tem essa fé que regenera e que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia, que é o Espiritismo. Então, trabalhar pelo Espiritismo, servir, se autoconhecer, se autodescobrir, estudar o Cristo e a sua mensagem, vai nos trazer fé e vai nos fortalecer para enfrentarmos as misérias e as mazelas do mundo. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Nós é que agradecemos. Que maravilha. Quantas reflexões e com tanta clareza, de forma direta, que vem tocar profundamente em nossas almas e em nossos corações. Palavras claras, como Jesus nos trouxe em seus ensinamentos, adequando o conhecimento a nós naquela época. Muito obrigada, Val. Foi maravilhosa a sua palestra, de profundas reflexões que nós carregaremos conosco daqui em diante, tendo a certeza, né, de que essas misérias que hoje ainda habitam, só dependerá de cada um de nós nos afastarmos dela e buscarmos para o nosso convívio felicidade e paz. Vamos aos nossos avisos, Gene, por favor. Todos os dias aqui na nossa casa, nós dispomos desse plantão de passes, que se inicia com o estudo do Evangelho às 8 horas da manhã. E ele vai das 8 às 9 horas. De 9 horas, então, até às 13 horas, nós temos aqui na casa uma equipe que fica disponível para o atendimento de passes, que é a fluidoterapia, essa reenergização. Muitas vezes a gente está se sentindo bem e precisa desse reequilíbrio energético, e o passe nos fornece esse reequilíbrio. E os nossos irmãos estão aqui, então, aguardando a todos os outros irmãos que assim o desejem vir à nossa casa tomar um passe. No domingo, nós temos o trabalho com os nossos jovens. A casa, ela acolhe desde a infância, com a evangelização infantil, e quando essas crianças já atingem, então, uma determinada idade, vem a juventude espírita, que é onde se trabalham esses temas com um aprofundamento um pouco maior que a infância, preparando esses jovens para serem futuros palestrantes, né, futuros trabalhadores da casa.
a nossa evangelização infantil. Então, ela ocorre sempre aos sábados, às 15 horas. Nós temos aqui no salão as nossas evangelizadoras, as nossas irmãs também que cuidam da juventude. E se quiserem fazer contato e trazerem, é importante trazerem as nossas crianças e os nossos jovens aqui para casa, para que eles possam, então, ter essa orientação do Evangelho e se prepararem para serem cidadãos de bem. Encerramos assim os avisos de hoje, convidando a nossa irmã Valéria para fazer a prece de encerramento, ao tempo que convidamos também os passistas para se posicionarem e poderem ministrar os passes na noite de hoje aqui no salão. Ó Mestre Rabino da Galileia, Mestre, Pai amigo, amigo de todos nós, invade a nossa casa interior, essa morada interna, equilibrando as nossas energias, juntamente com a espiritualidade desta casa, que nos acolhe, casa amiga, espiritualidade que nos ensina a cada dia. Que essa morada interna, Senhor, possa ser trabalhada, que nós possamos, ao sair daqui, pensar um pouco mais sobre as nossas atitudes, as nossas ações no nosso dia a dia, refletir o quanto é importante, enquanto espíritos em processo encarnatório, este crescimento como seres espirituais, dando maior valor às questões espirituais, Senhor, Mestre amigo. Que essa luz azul habite o nosso coração, a nossa morada interna, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, mas a nossa casa interna, ela deve ser cultivada com acolhimento, com carinho, com esperança, com a fé no Mestre maior. Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, os nossos instintos primitivos, Senhor Jesus. Faça com que possamos ser como um sândalo que perfuma o machado que fere. Que possamos trabalhar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho a cada dia. Que possamos exercer a caridade, primeiro conosco e com os demais. Um olhar amigo, uma palavra, um sorriso fraterno, que possamos ter nessa semana que se inicia para com todos, apesar de todas as dores, de todas as misérias, de todos os males da humanidade. Que possamos ter a fé nesse Cristo vivo, na espiritualidade superior, nos espíritos mentores que vivem conosco, que nunca nos abandonam, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Que possamos ter essa fé viva em Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Maria, Mãe maior, abençoa todas as mães, abençoa todas as mulheres. Que neste mês de outubro a gente tenha a campanha também, a campanha do câncer de mama. Que possamos estar sempre alerta enquanto matéria, trabalhando também o nosso corpo, se auto-observando. Que Maria possa nos proteger dessa doença, proteger a todos nós, e que possamos nos trabalhar, exercendo um ombro amigo para aqueles que passam por dificuldades, nesse mês que é a campanha maior de combate ao câncer de mama, tendo uma tolerância, evitando os preconceitos para as pessoas que são vítimas
dessa dor e dessa doença, Senhor Jesus. Que esse mês possamos estar alerta para ter sempre um sorriso rosa, o sorriso do amor, da palavra amiga, o sorriso que acalenta, o sorriso que levanta, o sorriso que abraça todas as mulheres de uma forma especial. Um mês muito especial e que possamos trabalhar em nós essa paz interior, essa nossa morada, para refletir esse sorriso de luz, de fé e tranquilidade para todos, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos leva aos nossos lares e que os nossos familiares possam receber essa luz, que possamos ser a luz divina, a centelha divina que acompanha o nosso orbe e a todos nós. Que assim seja.